Olá, eu sou Lohane Cardoso dos Santos e juntamente com meu grupo formado por Isabela Patrícia Ferraz Magalhães, Matheus Vinícius da Silva dos Reis, Renata de Jesus Vaz e Rubens Vieira de Castro, irei falar sobre o tema mínimo existencial versus reserva do possível. Para este trabalho, utilizamos diversas fontes bibliográficas, sendo elas a 8ª edição do livro Curso de Direitos Fundamentais, o livro Direitos Fundamentais, a própria Constituição Federal e alguns sites, como o Jus Brasil e o âmbito jurídico. Além de decisões judiciais tomadas pelos Tribunais de Justiça de Goiás e também Distrito Federal. Inicialmente, falaremos qual o conceito mínimo existencial. Inicialmente, é preciso destacar que a Constituição Federal de 88 não traz uma menção direta ao conceito de mínimo existencial. Porém, esse pode ser tido como o básico necessário para que uma pessoa viva dignamente dentro da sociedade, sendo dessa forma diretamente relacionado com a concepção de dignidade da pessoa humana, um dos pilares que sustentam os direitos sociais individuais de cada cidadão e cidadã brasileiro. Assim, por exemplo, o Estado tem o dever legal de assegurar aos cidadãos, por exemplo, o acesso à saúde, à educação e a uma moradia digna. Por outro lado, apesar de possuir pontos positivos, é necessário destacar que mínimo existencial também possui pontos negativos, sendo um deles a subjetividade com relação à definição do que seria o mínimo em questão. Por exemplo, nas mãos de um legislador que se posiciona contra os direitos sociais, esse mínimo existencial poderia trazer um risco ao cidadão mais carente. Por exemplo, o legislador poderia assim reduzir a concepção de mínimo, entregando à sociedade algo muito baixo que não é suficiente para assegurar a ele uma vida digna. Agora que já sabemos seu conceito, vamos ver o exemplo prático do mínimo existencial. Como exemplo de caso que se refere ao mínimo existencial, podemos citar o ocorrido em Formosa, Goiás, no ano de 2019. Em acatamento de recurso do Ministério Público de Goiás, o Tribunal de Justiça de Goiás determinou uma reforma emergencial à unidade de acolhimento a crianças e adolescentes que se encontravam em situação de risco. A decisão foi proferida com a finalidade de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos acolhidos pelas unidades goianas. Desse modo, os reparos visavam melhorar a estrutura física dos locais em questão, levando maior segurança e bem-estar às crianças e adolescentes acolhidos pelos abrigos Casa da Mãe Social, unidade 1 e 2, posto que as mesmas se encontravam em uma situação insalubre. Ok, já sabemos o que é o mínimo existencial. Agora vamos para o conceito de reserva do possível. A reserva do possível é aquela que o indivíduo pode razoavelmente exigir da coletividade, se ela for proporcional. Não pode um Estado negar a coletividade, mas se ela não for razoável, o indivíduo não pode exigir a coletividade. Sendo assim, a reserva do possível é um sinônimo de razoabilidade econômica ou proporcional econômica. No Brasil, a reserva do possível foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente em votos do ministro Celso de Mello. Para fechar o assunto reserva do possível, vamos mais uma vez a um exemplo prático. Isso é reserva do possível, quando tira de um projeto que não precisa para colocar num projeto que precisa, onde o Estado limita ao máximo onde pode chegar, que o povo não terá falta daquela verba. Isso aconteceu no Distrito Federal, no julgamento onde os hospitais públicos estavam realizando cirurgia plástica no seio. Essa cirurgia era feita entre homens e mulheres.
Isso aconteceu e foi levado a julgamento por conta da lista de espera, onde os mais necessitados estavam ficando para trás por causa dessa cirurgia, onde pessoas que precisavam imediatamente de cirurgia podiam ser até levadas a óbito. O médico responsável por isso respondeu, falando que a cirurgia plástica podia realmente esperar, que não era de extrema necessidade, que podia ter passado as outras na frente. Isso entra a reserva do possível. O Estado tirou aquela verba que era utilizada na cirurgia plástica, que não teria falta naquilo, que podia salvar a vida de outras pessoas que necessitavam. Aí é que podia colocar a verba nisso. Isso é reserva do possível. Desta forma, é importante destacar que a reserva do possível muitas vezes se mostra como antagônica ao mínimo existencial, pois ela é utilizada como artimanha do Estado para explicar seu descaso com os direitos sociais básicos de cada cidadão, como, por exemplo, a saúde pública, que apesar de ser um direito básico que o Estado deve assegurar, se mostra atualmente um completo caos, onde o Estado utiliza, em muitos casos, a desculpa de corte de gastos. Assim, para finalizar, fica claro que tanto o mínimo existencial quanto a reserva do possível possuem suas contribuições dentro da sociedade, o que não exclui que estes também possuem seus pontos negativos, como já esclarecemos. Portanto, é necessário que ambos atuem sempre de forma ordenada, para evitar que os direitos fundamentais de cada pessoa sejam atingidos.